Oi, tudo bem? Eu sou a Thaís Slaski, seja bem-vindo a mais uma aula do canal, esse nosso ateliê online. Hoje vamos falar da jaqueira. Eu já fiz um programa sobre ela, já falei sobre o processo criativo e agora eu vou falar como que eu segui na jaqueira. Eu tinha comentado que eu achava que ela estava solitária. Eu cheguei num ponto de frustração e que na maioria dos meus quadros eu chego nesse ponto. A jaqueira, ela faz parte da série das árvores que eu tô pintando. Quando eu desenhei esse quadro, eu pensei muito quanto que a natureza é grandiosa e quanto a gente é pequeno perto dela, quanto que a gente precisa dela, né, e faz parte dela. Porque muito que se fala quando se fala de ecologia, às vezes fala cuidar da natureza como se fosse uma coisa muito distante de nós e algo que não nos influenciasse tanto, né? Só na teoria, a gente não fica vivo sem isso, a gente faz parte dela. Então eu maximizei assim a natureza desde da jabuticabeira e deixei a gente bem pequenininho escalando a jaqueira aqui. Para eu sair daquele lugar de frustração, assim, eu não tenho muita distância dele até a parede, eu acho que aqui tem 2 metros, né? Então, assim, eu não consigo ver o quadro muito de longe. E um jeito de ver o quadro de longe, tem artistas que colocam um espelho. Eu não uso espelho, tiro foto com o celular e daí eu olho na tela do celular. Então, nessa de tirar foto e ficar olhando a tela do celular, eu tive a ideia de imprimir a foto que eu tirei. Então, ele estava exatamente assim, tá vendo? Aqui eu já tinha colocado um rascunho de montanha só, azuis, né? Mas ela estava bem sozinha e essa solidão dela me incomodava. Então eu tive a ideia de imprimir a foto que eu tirei no celular e peguei uma canetinha, fui desenhando e testando se ia ficar bom o que eu estava pensando. Na verdade, eu estava com medo de vir direto na pintura e estragar esse azul. E eu gosto dele e pensava, nossa, se eu errar, se eu estragar, se eu colocar demais, eu vou ter que pintar tudo de novo. Então, foi a primeira vez que eu fiz desse jeito. Foi uma ótima ideia porque resolveu o meu problema e é uma coisa que eu acho legal de ser feita. E por isso que eu quis falar aqui na aula. Já aconteceu comigo quando eu pintei a jabuticabeira e eu tive a ideia de fazer os balões. Eu não pensei nisso, em tirar uma foto da jabuticabeira, imprimir e desenhar sobre a minha pintura como se fosse num rascunho pequeno e ver como os balões iam ficar. Eu fui direto pro quadro, pintei um monte de balões e daí sabe o que aconteceu? Eu olhei, tinha demais. Depois, porque você percebe quando tem muito pouco, depois de alguns dias, às vezes você pinta o dia inteiro e acha que tá tudo ótimo. Daí você chega o dia seguinte no ateliê, passa um tempo, daí você vê a real, né? Então, a jabuticabeira eu apaguei um monte de balões porque estava em excesso e eu estava com receio disso acontecer aqui, né? E daí de repente tive a ideia, olhando a tela do celular, pensei, eu vou imprimir. E deu muito certo para mim. Então eu fiz assim, ó. Eu fui testando as folhagens. E daí e fui fazendo com canetinha. Então, por exemplo, aqui olhando a foto, eu quis descer um pouco a jaca, eu marquei com caneta. E daí eu fui lá e desci um pouco a jaca, pintei. Nesse rascunho tem mais folhagem do que eu fiz lá. Mas olha, aqui, aí da câmera dá pra ver, né? Essa daqui e essa daqui, ó, como é parecida. Porque eu peguei o meu rascunho de papel e daí eu vim com tinta pintando ele de pouquinho em pouquinho. E como que eu fiz a tinta?
Ele de longe, eu não sei, da câmera talvez ele pareça inteiro preto, né? Mas ele não é preto, ele é aquele preto fabricado, aquele preto que se faz com cores na paleta. Então ele é uma mistura de verde e vermelho até chegar ao preto, e também tem um outro de azul e vermelho, porque eu queria aquele aspecto de quando a gente olha contra a luz, né, e a folhagem parece preta, eu queria esse aspecto, e por isso eu fiz assim. E outra coisa que eu queria comentar, que foi muito legal que aconteceu na pintura desse quadro, é que enquanto eu estava trabalhando nele, né, eu estou aqui com o nosso canal no YouTube, e a cada aula nossa eu faço uma pasta lá no Pinterest sobre a aula que a gente está vendo. Em uma das pastas eu eu estava colocando pinturas do Van Gogh, coloquei pinturas dele, e tinha uma bem ampliada com amarelo e a sombra colorida, os reflexos, e aquilo eu colocando para vocês, né, para vocês olharem e melhorar a pintura de vocês, acabou melhorando a minha, porque quando eu olhei para o trabalho do Van Gogh, eu falei, eu vou fazer isso na jaqueira. Olha, eu tinha antes colocado toda a sombra da jaca para um marrom. Esse marrom que ele tá, eu fazia com roxo, né? Que é o violeta, que é o complementar do amarelo. Então, colocava o violeta e conseguia esse marrom aqui através do violeta. Mas na pintura do Van Gogh, o azul e o violeta, ele tá mais assim nítido, né? Você vê. E daí eu pensei, nossa, eu vou fazer isso na minha pintura. Então eu acho legal lá as pastas, porque aconteceu comigo, né? Fez a minha pintura crescer. Se vocês olharem sempre, a cada semana, vai fazer a de vocês crescerem. E essa coisa mesmo, como aconteceu comigo, de repente vem a ideia, você está já trabalhando em algo, né? Eu já falei bastante sobre o caderno da criatividade. A minha inspiração veio de um passeio na rua, eu já queria pintar jaca, eu já tinha várias ideias, isso é inspiração inicial. E como eu não larguei a inspiração inicial, a coisa foi crescendo. O que é olhar um trabalho de um outro artista e isso te inspirar? É uma segunda etapa, né? A hora que eu olho o Van Gogh e vejo no trabalho dele soluções para o meu, é uma ponte, sabe? É como se eu estivesse tendo aula com ele. Então, olhar grandes artistas é muito importante para a sua pintura crescer, né? Não é só copiar uma obra de um grande artista, faz a gente crescer muito, né? Porque você entende o raciocínio dele, como ele solucionou a pintura, você aprende técnica, você aprende paleta, é muito bom. Mas só olhar rapidinho no dia a dia, na hora do almoço, terminou de almoçar, vai lá no Pinterest, olha um pouquinho, isso faz com que a pintura cresça, porque você está vendo a solução que ele deu. Então, no meu caso, ele deu uma solução para a pintura dele e para mim foi a ponte para o lugar que eu queria chegar, né? O lugar que a gente quer chegar é como se fosse uma ilha, né? Que é a sua imaginação, é aquilo que você pensa do seu quadro, mas você não tem a menor ideia de como colocar em prática e materializar aquilo. Então, parece que está uma coisa longe de você, né? Um oceano de distância, e aqui está a sua inspiração. A ponte para esse lugar, muitas vezes, né, é o trabalho de um grande artista, que é a técnica de pintura, né, o que a gente aprende em academia de arte, toda essa técnica que vem há séculos. Então, isso aconteceu comigo, foi muito legal nesse processo. Eu quis pintá-lo, né, daí eu quis pintar as serras. Daí as serras azuis que eu pintei ficou parecendo uma água azul, parecia que eu estava inundando a jaqueira. Então eu deixei ela como um rascunho, e ela virou o meu rascunho. Eu percebi que ela estava virando uma água durante a pintura,
Mas daí eu deixei, eu já estava com a tinta misturada na paleta, pensei, eu termino assim como um rascunho mesmo, daí na hora que secar eu sigo para pintura mesmo, né? Foi quando eu percebi no desenho que eu queria aumentar. Ó, no rascunho as montanhas vinham só até aqui. E daí a hora que eu desenhei com a canetinha, eu aumentei ela um pouquinho. Então quando eu vim para cá pintar essa mata, né? É uma mata tropical, né? São montanhas de mata tropical. Eu já sabia que eu queria mais em cima. Então, como que isso me deu uma direção? Eu sabia que, olha, quando eu desenhei canetinha, começava aqui na jaca. Então eu fiz a mesma coisa, eu vim aqui e comecei. E fui seguindo o desenho. Com tinta eu fui fazendo o que eu tinha rascunhado. Funcionou bem para mim, indico. Bom, é isso aí. Então vamos para o exercício. Hoje eu vou pintar com vocês a asa da arara. Então a gente vai mexer com essa paleta de azul aqui e ver pena. Tá legal? Vamos lá, vou fazer a paleta. Ó, eu já coloquei aqui cobalto, um cerúleo branco, um amarelo cadmio. Vou fazer uma cor intermediária, que é o azul mais escuro com mais claro. Ele vai servir de base para o trabalho. Vou pôr aqui o vermelho de alizarina. Então, a primeira coisa é você dedicar um tempo a misturar a paleta. Não vai direto com coisas do tubo para o que você quiser pintar, né? É um momento gostoso, você vai olhando, põe a paleta, chega o computador perto, se você estiver, sei lá, pintando, essa arara, né? Arara azul. Coloca lá no Google arara e vai olhando foto e olhando como é e buscando as cores, vai com calma e tira esse tempo para fazer a paleta. E se você estiver pintando, né, a primeira vez, anota a paleta que você está fazendo. Então pega um papel e anota, arara, pintei de tal jeito, com tais misturas. Porque depois você esquece e para fazer uma segunda vez a paleta com as mesmas cores, não é impossível, mas você vai demorar mais tempo para lembrar. Então vamos lá fazer o exercício. Lembrando que eu faço nessa tábua aqui de MDF, mas só porque é um exercício aqui para o canal, eu não pinto nisso. Isso daqui é uma tela, ó. É uma tela que está na parede, é uma tela que eu estiquei. E coloquei, como essa parede é de gesso, eu tive que colocar a bucha e parafuso, senão ela cai. Quando você esticar a tela, coloca ou prego ou bucha e parafuso, se for só com fita crepe ela acaba caindo, tá? Como um exercício para quem está aprendendo, recomendo que compre uma tela mesmo, em loja de material artístico. Hoje um seguidor, ele perguntou por que alguns artistas dão uma cobertura na tela? Essa cobertura se chama imprimação. Essa imprimação é justamente esse branco. O que vem antes desse branco? Um tecido de algodão comum, ou algodão cru, ou linho. E daí quando estica para pôr na madeira, você passa o que se chama de imprimação e prepara a tela. Quando a gente compra numa casa de material artístico, como eu comprei essa, ou mesmo essa veio em rolo já com esse branco da imprimação. Daí você não precisa dar cobertura nenhuma, você vai direto para a pintura. Quando eu trabalho com tábua, aquelas tábuas dos caipiras, que eu falo que é uma tábua revestida de um tecido, isso é uma imprimação feita em ateliê, ele não veio de uma fábrica. É uma técnica muito antiga, tal, e que não precisa fazer em casa para quem está começando a pintar, tá legal? Vamos lá, paleta feita. Pega um papel higiênico, ó, só para limpar o pincel. E vai direto pintando já, colocando a luz e a sombra. Não passa uma camada de tinta para ir depois corrigindo. Ó, aqui a gente vai fazendo um degradê de azuis.
O mais importante é você já ter isso na paleta, né? Ter tomado esse tempo de sentar e misturar a tinta. Primeira demão com pouco óleo de linhaça, tá? E vai agregando na segunda. E quanto mais agrego óleo, mais fácil fica na segunda, terceira demão de esfumaçar. Que é dar esse aspecto de que a cor ela vai virando outra sem ficar linha, né? Como tá aqui, ó, porque é a primeira demão. É na segunda, terceira demão que você vai suavizando as linhas. A pena, vai pensando na pena como se ela fosse cada uma assim, ó, individualmente. Não pensa ela como uma camada inteira, né? Vai pensando só nessa faixa, faz essa faixa, daí faz a segunda, porque você pensar tudo junto vai misturar as fronteiras, tá? E você perde o desenho, vai ter que desenhar de novo com tinta. Se for devagar, pensando em camada por camada, daí você não perde o desenho. Ela já vai ficando pronta na primeira demão, você entende que aquilo é uma asa. Como eu tô fazendo em cima de um MDF, o acabamento é meio tosco, né? Mas você vai fazendo em cima de uma tela, ele vai ficar melhorzinho do que isso aqui. E uma pena não é igual a outra. Você vai ver na sua referência fotográfica. Assim, quando você estiver fazendo um desenho e olhando a fotografia, acredite no que você está vendo na fotografia. Não fica tentando mudar a fotografia, sabe? Querendo fazer tudo igual. É justamente ela ser uma diferente da outra que vai parecer mais realista o seu trabalho. E quanto mais igual você fizer, pintar uma da outra, menos realista vai ser, tá? Porque vai ficar parecendo artificial. A natureza não é assim. Olha, eu vou agregar o vermelho de cadmio na paleta, tá? Qualquer marca. Não põe ele puro, viu? Agrega na mistura que já tava. Essa mistura já era o carmim de alizarina com o amarelo e tinha um pouquinho de azul. Olha, é o azul cobalto que faz esse vermelho sombra. Mistura dos dois. E o vermelho se clareia com o amarelo, tá? Não põe branco. Se você colocar branco vai ficar rosa. Ó, quando você vai esfumaçando, ele puxa um pouco do azul e do vermelho para dentro do verde. Não faz mal. Se você olhar a foto da arara, ela parece que a natureza faz isso também, como se a pena fosse esfumaçada. E fica bonita essa mistura. Então não fica preocupado em fazer um verde limpinho, homogêneo. Ó, o meu tem vermelho e azul e ele parece uma arara, tá? É assim que faz. Eu vou aproveitar que tem tinta e vou melhorar as minhas, dar mais uma demão e fico por aqui. Tchau, obrigada, deixa seu like, compartilhe com quem você sabe que gosta de pintura. Obrigada por vir até aqui comigo, tchau, espero que tenham gostado.
Se inscreve lá no resumo da semana para receber o nosso resumo semanal para estudar. É um material gratuito para isso, aproveita. Eu não tive isso, hein? Aproveita. Eu queria ter tido. Então, tchau e até o próximo vídeo. Até mais.